Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que tenhamos todos um bom momento aqui, né? Vamos aproveitar e então agradecer ao nosso Mestre Jesus essa oportunidade do dia de hoje, essa oportunidade de estarmos aqui, porque é sempre um privilégio a gente estar para mais um aprendizado sobre o nosso Mestre Jesus, né? E é um assunto assim que não tem fim, é infinito. Jesus, na nossa vida, ele é infinito. Então é isso que a gente tem que pôr na nossa cabeça, que o nosso aprendizado tem que ser também infinito. Então vamos fazer uma prece de Pai Nosso, a abertura dos trabalhos de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos nossos ofensores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque é teu o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Toquetão, fica à vontade, Obrigado. que a espiritualidade possa ser agora o seu auxílio. Obrigado. Boa noite. Como sempre, é uma alegria estar aqui, né? Sempre convidado, lembrado. Eu fico feliz por isso, de poder aceitar. Sabe, quando a gente é lembrado, é porque gostam, né? E eu fico feliz por isso. Sempre que precisar, a gente está sempre à disposição, porque o trabalho, poder compartilhar, é um aprendizado muito, muito, mas muito grande para todos nós. E hoje nós vamos explorar um tema da doutrina espírita, que não vai muito falar das obras codificadas, mas que abrange nós, aquilo que somos, que vai falar aos nossos corações, à nossa mente, que fala ao nosso interior, que diz a nós, a nossa essência, aquilo que somos verdadeiramente. A nossa jornada, que é o despertar espiritual. Esse é o caminho desta noite. Que é esse despertar, isso que tanto se fala. Às vezes nós passamos a vida e passamos ela assim, vamos tocando ela e nem nos damos conta do que está se passando conosco. Através somente dos reveses da vida, das dores, às vezes até mesmo na alegria, que nos acontece de repente, acordamos. É aí que nós acordamos. Jesus fez esse convite lá aos apóstolos. Não dormir. E aí nós despertamos a uma realidade. São etapas que nós vamos passando, essas inquietações da nossa vida, e nós buscamos, através desses momentos, dar um ressignificado às nossas vidas. É nós voltarmos para dentro de nós e vermos aquilo que somos realmente. Não apenas essa matéria exterior, mas todo um conjunto de uma obra maravilhosa de um Pai Celestial. É quando fazemos parte, aí nós sentimos que somos parte de um universo, da criação. Muito se fala da cocriação, e somos mesmo. Tudo em nós faz parte da criação. Tudo que está em nós
o nosso corpo é a formação do nosso corpo, todas as moléculas, como é uma formação de acordo com essas matérias. Nós estamos integrados, não estamos separados do universo. Claro que nós estamos numa escala superior. Por isso que nós estamos falando do nosso despertar. Porque é um momento de dar uma ressignificação às nossas vidas. É um momento de enfrentamento, de entendimento e de compreensão de tudo isso que vai acontecendo. Certo que nós encontraremos sempre, tudo que acontece conosco, sempre há os obstáculos, sempre os desafios. Claro, nada é assim, de repente eu vou querer modificar a minha jornada. Eu acordei hoje de manhã e vou querer, despertei, acordei para um novo... Não, tudo isso vai ser um processo lento, de entendimento, de análise, autoconhecimento do que pode ser feito, do que é que precisa melhorar-se. Você sempre vai ser você. E você vai melhorando o seu trabalho, a sua formação, através do pensamento. O seu pensamento vai modificando, vai sendo mais elaborado, vai dando um novo significado. As suas relações vão modificando. A sua vida modifica. Você começa a compreender a vida, você vivencia a vida de uma outra forma. Você vê o mundo de um outro prisma. Nós vejo o mundo de uma outra forma. O mundo está passando e a gente nem vê a obra da criação que está passando. Porque tudo está aí para nós vermos. Para nós tirarmos os exemplos. E nós apenas estamos querendo sobreviver, reclamar. É isso que está falando, essa jornada do despertar espiritual é um chamado, mas um chamado também. Do que é esse despertar de consciência? Não é um fenômeno que é privilégio de poucos. Não é isso. É universal, é para todos nós. Mas basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Você aceitar isso em você. Isso chama-se individuação. Você aceitar aquilo que você deseja fazer. Porque ninguém pode dizer para você o que você deve fazer. É você quem decide. Você tem o seu livre-arbítrio para fazer as suas decisões. Tomar o caminho que você queira tomar. É onde você reconhece que essa nossa vida não é apenas o nosso corpo. E você vive ela só de acordo com essa compreensão, só esse momento. Que nós somos um espírito que temos em jornada, que muito estamos aprendendo. E que somos imortais, né? Eterno é só Deus, né? Tem essa colocação no Espiritismo, né? Nós somos imortais. Mas que seja assim, desde a nossa criação, os nossos estágios. Então nós viemos aprendendo isso. Então tudo isso foi um despertado, de quando nós começamos, e agora nós estamos aqui despertando. Mudando a nossa consciência do que somos. Olha quantas situações há de se passar. Não é apenas essa matéria. É que eu aprendi que toda ação, em cada momento das nossas vidas, vai gerar uma reação. É aquela lei da ação e da reação. Quando você profundamente, você vai saber que tudo que você constrói gera uma reação daquilo que você projetou.
tanto para o bem quanto para o mal. Essa é a tônica da situação, onde nós precisamos analisar tudo isso e assumir as nossas responsabilidades. É comum nos dias de hoje as pessoas terceirizarem todas as responsabilidades para outro. Ah, não sou eu, é ele. E ao invés de assumir o seu próprio caminho, a sua própria vida. E esse autoconhecimento, que é o mais importante que nós devemos trabalhar diante desse que é esse despertar, que é o mais profundo, é quando você transforma tudo isso que você aprende, tudo isso que você vivencia, tudo que lhe acontece de proveitoso, de útil, que aquela felicidade que você reencontra, você transformar pela sua conduta em ações. Que você certamente vai ter uma conexão maior com o divino, com a sua vida. Pode ter certeza disso. Essa é o despertar da consciência. Nós vamos ter uma visão, um panorama maior de todas as situações que nós vamos vivenciar. Basta nós vermos a vida de Jesus, como ele vivia. Ele tinha um autocontrole muito grande, porque ele era desperto da sua consciência, ele sabia o que tinha que fazer. E é essa a proposta da noite de hoje. Nós começarmos a ter o controle das nossas vidas, saber o que devemos fazer no nosso dia a dia e ver os fundamentos para que tenhamos uma base para que dê essa sustentação e compreendamos todas essas questões. Essa imortalidade da alma é um passo. A reencarnação é outra. A lei da causa e efeito, que nós já falamos. A pluralidade dos mundos. Porque tudo isso que nós falamos, a morte é uma mudança de plano, como são as vidas sucessivas. Então, assim que vemos todas essas situações, nós temos que dar essa compreensão. É complicado e mais vezes fica um sentido mais complexo. Mas a partir do momento que nós entendemos que somos em espírito filhos de um Pai Celestial e somos imortais, isso se torna um pouco mais compreensível, nos dá mais clareza de entendimento, de como podemos reconhecer quando temos alguns sinais de que estamos despertando. Há uma inquietação que o sucesso material não consegue silenciar. Às vezes, aquela situação da nossa vida, tudo, não nos traz felicidade. Existe algo, como falam, né? Os nossos irmãos que estão financeiramente mais abastados, eles às vezes sempre falam que eles têm uma infelicidade, nunca atinge, o que é realmente, né? Que dizem que dinheiro não compra felicidade, até eu não sei por que falam isso, mas o bem material não consegue realmente trazer para você felicidade. O que traz é a forma com que você vivencia isso. A forma com que você destina a sua vida financeira, seja lá como for. Você destinar, da forma como você encaminha isso. É diferente. E não ser aquele que esnoba as pessoas, que aí toma esses conhecimentos, essas situações. Você toma parte e você começa a questionar a sua origem, o seu destino. Por que eu estou aqui no mundo? Para onde eu vou? Nós já sentamos e perguntamos isso. Talvez hoje já o Espiritismo
trouxe essa resposta para nós, trouxe essa clareza no nosso coração. A doutrina espírita, ela tem levanta esse véu para nós. Mas, há muito tempo atrás, até eu não conhecia a doutrina espírita, ou muitos de nós, fazia, mas e aí? O que é que a gente é? Tem Deus, mas e daí? Agora, hoje a gente já sabe, nós somos criados por Deus, somos imortais, e assim vai. Então você vê que são umas mudanças que você vai, pequenas, mas que vai trazendo luz ao nosso entendimento. E você tem uma vontade, e essa luz vai trazendo uma vontade em você de se mudar os seus hábitos, que já não fazem mais sentido. Às vezes os hábitos de alcoolismo, bebida, e assim, o fumar, essas coisas todas, tabagismo, são coisas que você vai vendo que isso já não faz mais parte de você. Você vai deixando certas coisas, a maledicência, o egoísmo. Desculpe. Então são situações que... Obrigado. Eu esqueço sempre quando eu vou falar. Então, vejam que os sinais desses despertar trazem em nós esses momentos. Quando nós estamos passando por dificuldades, por dores, não é apenas evitar. Claro que nós queremos, né? Mas nós compreendemos o porquê às vezes passamos por isso. Primeiramente, alguma coisa nós fizemos para que aquilo acontecesse. Nós não cuidamos, de alguma forma, fomos negligentes com o nosso corpo, de alguma forma. O Espiritismo às vezes explica pelas encarnações, né? Também pode ser dessa forma. Tem essa questão. Mas a gente compreende de que forma é. Se você, dependendo de como você toma suas atitudes, come muito, aí engorda, tem problemas, você vai ter problemas. Como não? Exagera no álcool, você vai ter problemas. Tabagismo, você vai ter problemas. Então, tudo tem um significado. Então, você começa a ter essa visão. É difícil a gente falar isso, porque fica focando dessa forma. Mas é esse o despertar. O despertar é falar sobre as coisas, não ficar escondendo e trazer à tona. São coisas que parecem desagradáveis, chatas, mas é assim que é a vida. Não é uma coisinha, tudo é alegria, tudo é fácil. Não é uma brincadeira. Não, é uma coisa que exige de nós interesse, perseverança. Senão, se fosse fácil, nós não estaríamos aqui. É uma mudança que exige completa dedicação. E esse interesse ele tem que ser espontâneo, verdadeiro dentro de nós. Se dedicar aos estudos, à oração, que a gente vai adquirindo esses hábitos. São essas. Pode parecer pequenos no momento, mas vão engrandecendo dentro de nós. Esse é o significado que traz, que nós vamos adquirindo. E vamos trazendo para a sociedade aqueles com quem nós convivemos. E nós temos aí os despertar, né? O processo, né? A nossa inquietação, que é quando algo parece nos faltar, mesmo quando tudo aparentar estar bem, certo? Aquela situação, aquele momento, você sente, parece que é um sexto sentido, que algo está nos faltando. Aí você busca, através da oração, algo que lhe traga uma luz. E realmente tem até
certo ditado que diz, né? Sempre haverá que nós tenhamos paciência, que Deus dará um caminho. Mas nós queremos a solução, que ela venha escrita, né? Ou vem até por e-mail às vezes, mas não vem. Ela vem de uma outra forma. É que nós não, às vezes não queremos perceber isso, não estamos atentos a perceber isso. E aí nós deixamos de buscar. E é através desse estudo, da leitura, do convívio com as pessoas, que nós passamos a ser mais perceptivos, mais receptivos também a tudo isso de saber aonde vai vir essa conexão com o divino, com o universo. Aí você vai tomar as suas decisões. Você vai ser cobrado a tomar uma decisão diante dos fatos da vida. Em todos os momentos. Nós vamos ser chamados. Nós temos que ter dentro de nós a certeza de que somos, na realidade, ter a certeza que seremos convidados a mudar o rumo. Cada um de nós tem uma missão. Seja ela qual for, cada um sabe aquilo que deve ser praticado. Mas primeiro nós temos que ter um processo de despertar, de tudo isso que nós estamos falando, e ter essa decisão. E essa decisão, a partir do momento que ela é tomada, nós devemos vivenciar através do aprendizado que nós estamos tomando. E reciclando tudo esse aprendizado. Olha, é um processo de ser humilde, ser tolerante conosco mesmo, com as pessoas. Então você vê que é tudo um conjunto de uma obra. Tudo isso. Toda essa situação de despertar. E nós sabemos que o maior entrave para tudo que se faz, para tudo que se enfrenta, para que nós possamos evoluir e fazer uma transformação moral com uma proposta do Espiritismo, inclusive nesse momento, até Jesus, ele trabalhou isso e muito. É os dois grandes obstáculos da nossa vida. É o orgulho e o egoísmo. São esses obstáculos são difíceis até de falar, porque cada um de nós tem lá num grau, de uma forma ou de outra, eu não sou egoísta, não é assim, a gente é orgulhoso de uma forma ou de outra. Mas, talvez hoje, a gente já consegue compreender e sermos mais verdadeiros conosco, e já começamos a compreender essas duas palavras, o significado que ela dá em nós, e aceitarmos que somos falhos, que estamos num processo de melhora. Olha, isso se chama humildade. E esse é o maior valor da despertar, é sermos humildes conosco. Esse é o significado maior de tudo isso conosco. Esse valor intrínseco, que é isso que pertence só a nós, o seu valor. Só você sabe o que você passa. Ninguém sabe, exceto o Pai Celestial, porque quando você ora, você fala com Ele, né? E Ele sabe a cada um de nós. Mas só nós, dentro do nosso fórum íntimo, que podemos negociar dentro dessa questão da nossa vida e como nós vamos caminhar. Só nós podemos. Não há outra situação. E há muitas outras existências que nós vamos encontrar fora o orgulho, ilusão material. Nós vamos encontrar uma série de situações que vão atropelar
a nossa jornada, que vão fazer a gente vislumbrar a ilusão material, fazer, por exemplo, palestras e querer ficar com um monte de gente e não vir em outro lugar. Foi assim, querer aplausos, querer elogios, e por aí vai. Cobrar. E aí, você vê, são coisas que nós não vamos se apercebendo, mas que vai se assomando de nós. Olha, que a gente vai deixando controlar a gente. A pressa, querer resultados para agora. Não é padaria que sai pão toda hora. A gente não tem a perseverança, a paciência. Desânimo. Aí você tem a pressa e tem o desânimo diante das providências, das provas. Aí você interpreta essas provas, você quer abandonar. No primeiro momento, você já abandona tudo. Que é o tal negócio, né, que hoje tem essas palavras que eles usam, procrastinar. Tudo você procrastina para amanhã, depois, tal, você adia. Esse é o desânimo. A fé teórica, aquela fé que você, não uma fé raciocinada, a fé forte, né? Julgar. Esse é uma dos momentos mais complexos, que é uma resistência, talvez, dessa questão, quando se fala julgar, primeiro começando conosco. A gente não ser tão firme, ser injusto num julgamento conosco. Nós devemos nos aceitar no momento em que nós somos. Ver os nossos erros, os nossos acertos, não fazer autocrítica destrutivas. Porque nós temos o direito de errar e o direito de acertar. E ainda por isso tudo, não temos nenhum direito de criticar o nosso próximo. Porque se nós não conseguimos acertar os nossos próprios passos, o que dirá o do nosso irmão? Então, vejam como tem todo um procedimento, todo um caminho para ser simples. Mas é isso que Jesus deixou as três nobres verdades. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Então esse julgar fala tudo isso. É profundo nós olharmos para o nosso interior e vermos nessa jornada que nós estamos fazendo para o nosso interior, para o nosso microcosmos, e sabermos quem somos nós, com clareza, com sinceridade, com respeito a nós mesmos, com amor. Olha, nessa jornada aí, tudo bem. Mas você aquilo que aconteceu lá atrás, hoje é você. Mas você não é mais aquilo. Hoje escrever uma página que hoje você é isso, porque aquilo que aconteceu lá atrás fez você ser claro para ser hoje aqui. É isso. Você houve um despertar naquele momento para você chegar hoje aqui. Então tudo tem um momento, uma profundidade. Em tudo se tira uma lição, em tudo que nos acontece, em tudo. Até nos momentos mais difíceis, se você sentar com calma, você extrai uma lição positiva. Pode parecer que não, mas se a gente ficar com a cabeça tranquila e depois de um certo período, a gente vê que nós tiraremos uma lição positiva. E aí vemos a prática de tudo isso, para que nós tenhamos algo que nos garanta tranquilidade, que nos garanta suporte para continuarmos fazendo nosso despertar, é a reforma íntima. E, como tudo que nós estamos falando
É um trabalho pessoal, trabalho de cada um de nós. Ninguém pode fazer por nós, porque como está falando, o despertar espiritual é se identificar com você, se observar e perseverar. É a nossa reforma íntima, tão falada. É ter coragem para produzir a reforma íntima, com vontade, com sinceridade, com esmero de trazer ela no dia a dia. Colocar em prática, né? Porque só ficar no falatório também é complicado, né? A prece, o estudo, o trabalho voluntário. Porque o trabalho voluntário nada mais é do que colocar tudo isso em prática, que é a caridade moral. Isso já são as práticas que vai sustentar tudo isso, porque a partir do momento que nós despertamos, a gente conhece e reconhece que nós precisamos doar de nós e compartilhar tudo aquilo que nós aprendemos. Tudo aquilo que você recebeu, você compartilha. É a lei. É natural isso nas pessoas. Você recebe e dá de graça aquilo que de graça você recebe. É uma lei danada, é uma lei. E assim vai. Tudo isso vai. Então, fora da caridade, não há salvação. A benevolência com todos, indulgência, perdão das ofensas, serviço discreto, por aí. Então, meus irmãos, dentro do horário, vamos levar para nossas casas o despertar do hoje. Ainda que mesmo sejamos a pequenos passos, mas passos firmes, sempre em linha reta, como diz sempre a doutrina espírita, que nós sempre caminhamos, nós nunca retroagimos, podemos estacionar, mas nunca voltamos para trás. E escolhamos um momento, perseveramos e vamos trabalhando com firmeza, com propósito, perseverando, que realmente nós vamos atingir os nossos objetivos. Um passo de cada vez. Não vamos conseguir modificar tudo, mas se quando nós queremos um objetivo, definir um objetivo, tenhamos certeza que aquele objetivo nós iremos conseguir sim. Porque Deus vai ver os nossos bons propósitos, a nossa boa intenção. Tudo isso vai ser visto. E tudo isso vai ser colocado em prática. Então, eu agradeço mais uma vez a casa, a todos vocês, a presença. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Paz e luz. Toma uma aguinha aqui. Agora, nesse momento, antes do nosso encerramento, aproveitar para agradecer exatamente o que nosso irmão apresentou para nós hoje e tentar tirar proveito daquilo que nos serve para nós, né? Porque, como diz ele, a consciência é nossa. Quem tem que despertar para a consciência somos nós, né? Então, vamos agradecer esse momento, levando o nosso pensamento ao Pai, à espiritualidade da casa, aos nossos mentores, porque enquanto a gente vai fazer a nossa prece, nós vamos assim receber da espiritualidade aquele passo que revigora, que nos auxilia, que nos melhora para mais frente nos dias. E assim, cada um de nós recebe na medida da nossa necessidade.
Então, vamos nos colocar em posição de recebimento para que a espiritualidade faça o seu trabalho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Ficai conosco, Mãe Maria, nos envolva no seu manto de proteção e isolamento, não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.